Então vamos lá para razão e proporção. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre razão, tá bom? O que é uma razão, né? Podemos dizer que razão de um número A, preste atenção, olha. Se eu disser assim, ó, razão de um número A para um número B, eu estou dizendo que é o quê? É o quociente de A por B. Lembre-se que não é possível a divisão por zero. Logo, esse B tem que ser diferente de zero. Então, ó, lembrou de razão? O que você tem que lembrar? Divisão, tá bom? A palavra razão, ela vai te fazer lembrar o quê? Ela vai te fazer lembrar a palavra divisão. Beleza? Show. Então, se eu quero a razão de um número A para um número B, eu vou fazer o quê? A barra B. A dividido por B, tá? Às vezes a gente encontra a razão assim, ó. A, dois pontinhos, B, também a mesma coisa, tá bom? E esse número de baixo, que é o B, ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá bom? Imagine, por exemplo, que você está resolvendo uma questão de matemática e o enunciado pede a razão entre o número de homens e o número de mulheres. O que você deve fazer? Foi que nós falamos, razão não é divisão, então você deve dividir o quê? Ó? O número de homens, você vai passar aqui a barrinha, em cima vai estar ó, o número de homens dividido pelo número de mulheres. Você tem que estar atento à ordem que aparecer, tá bom? Por exemplo, se ele disser primeiro mulheres, depois homens, então essa fração vai ficar ao contrário, certo? Ficar inverso. As mulheres em cima e no caso aqui o número de homens embaixo, certo? Mas como ele disse nessa ordem aqui, ó, homens e depois mulheres, aí vai ficar nessa ordem aqui que está aparecendo, número de homens pelo número de mulheres. Vamos ver um exemplo, como é que isso cai em prova? Uma questão do Instituto Federal de Brasília. Olha só. Em uma turma de quinta série, a razão entre a quantidade de meninos, tá, e a quantidade de meninas é 4 quintos. Se nessa turma existem 20 meninos, a quantidade de meninas é igual a... Vamos combinar o seguinte, as meninas, assim, ó, os meninos eu vou chamar de H, tá? Homens. E as meninas, eu vou chamar de M, certo? O que ele diz na questão? Ó, a quantidade de meninos, cadê? A razão entre a quantidade de meninos, então tem que ser nessa ordem. Primeiro os meninos, ou seja, H dividido pela quantidade de meninas. Então, em seguida vem as meninas, M. Isso vai dar igual a quanto? A quanto? Isso vai dar igual a 4 quintos, beleza? Só que na questão ele disse o número de meninos, ó, 20. Então, onde tem H, eu vou substituir por quem? Por 20. Então, vai ficar 20 dividido por M igual a quem? A 4 quintos. Olha, nós ainda não estudamos proporção, tá? Mas o que a gente está vendo aqui, ó, é uma proporção, beleza? É uma proporção. E o que é uma proporção? Uma proporção, a gente vai falar mais na frente em detalhes, mas olha só, é uma igualdade entre razões. Aqui eu tenho uma razão, 20 por m, e aqui eu tenho outra razão, 4 quintos. 4 por 5, tá bom? Então, eu tenho aqui uma igualdade de razões. Isso é uma proporção. E em toda proporção, eu posso aplicar a seguinte propriedade, ó. Multiplicar esse por esse e esse por esse, cruzado. Tá vendo? Então, 4 vezes m vai dar 4m, igual a 20 vezes 5, que vai dar quanto? 20 vezes 5 vai dar 100. Tá bom? Vamos resolver essa equação aqui, ó. Eu tenho 4m igual a 100. Uma equação que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Então, se eu dividir esse lado aqui por 4, eu vou dividir o outro lado por 4 também. E por que eu estou dividindo por 4? Porque esse 4 vai dividir com esse 4, vai ficar apenas o m que eu quero descobrir. 100 dividido por 4 é quanto? 100 dividido por 4 é 25. Então, o número de meninas é 25. O que ele quer na questão? A quantidade de meninas. Exatamente isso. Então, a resposta certa, letra C. Vamos falar agora de razões especiais, tá bom?
Uma razão especial é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a razão, preste atenção, é a razão entre o número de habitantes de um território e a sua área. Ou seja, eu vou pegar o número de habitantes e dividir pela área. Eu vou estar obtendo o quê? A densidade demográfica. Por exemplo, o território do nosso país é de 8.515.767 km². E a nossa população é de cerca de 203 milhões. Qual é a densidade demográfica do nosso país? Então, o que é a densidade demográfica? Número de habitantes pela área. Qual é o número de habitantes? 203 milhões. Qual é a área? 8.515.767. Se eu dividir esse número de cima pelo número de baixo, eu vou ter aproximadamente, ó, esse número aqui é de aproximadamente, 23,84 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a densidade demográfica do Brasil, tá bom? Escala, outra razão especial. Que é a escala? Escala é a razão entre a medida do desenho e o correspondente na medida real. Ou seja, tá aqui, ó. Escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Beleza? Vamos ver como é que isso aqui cai. A escala da planta de um terreno na qual o comprimento é de 100 metros foi representado por um segmento de 5 centímetros. Então vamos lá, né? Ó, que é a escala? Escala é medida do desenho dividido pelo comprimento real, certo? Então, quem é que vai ser a escala? Ó, qual é a medida do desenho? 5 centímetros, certo? E do real, 100 metros. Só que você vai transformar esses 100 metros aqui em centímetros, tá bom? Não pode colocar em medidas diferentes. Aqui está em metros, aqui está em centímetros. Então, eu vou transformar os 100 metros para centímetros, eu vou ter o quê? Ó? Metros, decímetros, centímetro. Então, eu vou transformar isso aqui para centímetro, vai ficar dessa maneira. Se eu dividir 5 por 10 mil, né? Por exemplo, simplificando aqui em cima por 5 e embaixo por 5, nós vamos ter o quê? Ó? Em cima nós vamos ficar com 1. Ó, 10 por 5 dá 2. E eu vou acrescentar esses 3 zeros aqui, né? Então fica 1 dividido por 2.000, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2.000. Qual é a alternativa? Letra D, certo? Então tá aí uma questãozinha de escala. Outra especial é a velocidade média. Outra razão especial, né? A velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo. Então, vamos dividir aqui, ó. Velocidade média é igual à distância percorrida pelo tempo. Vamos ver uma questão? Fui de São Paulo ao Rio de Janeiro percorrendo 5 horas em 480 quilômetros, que separam as cidades. A minha velocidade foi de... Então, veja só. A velocidade média, que eu vou chamar de VM, é quem? É o espaço, que é 480, dividido pelo tempo, que no caso aqui foi 5, né? 5 horas. Então, se eu quiser descobrir a velocidade média, vai ser esse número de cima dividido pelo número de baixo, né? Vamos dividir aqui, ó. 48 por 5 vai dar 9, né? Porque 9 vezes 5 dá 45. Vai sobrar quanto aqui, ó? 3, baixa esse zero. 30 dividido por 5, 6. E 6 vezes 5, 30. Vai sobrar nada. Logo, velocidade média é igual a 96 km por hora. Alternativa correta está onde? Está aqui na letra C. Beleza? Então tá aí a gente falou aqui sobre o que é razão e alguns exemplos de razões especiais. Tá bom? Então, bons estudos. Próxima aula a gente fala sobre proporções.